Olá, amigos. Queria agradecer a todo mundo que veio prestigiar esse trabalho que é feito com carinho, de graça, para tentar melhorar o nosso acesso às melhores informações da semana, né? Queria pedir para os amigos compartilhar esse material nos grupos de Zap, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nessa semana também teremos notícias de Alagoas, será nosso último bloco. Para ter um outro bloco, com notícias de Traipu e região, contando o olho d'água da cerca, eu preciso da ajuda dos amigos nos comentários, indicando assuntos e coisas que acham importante. Quem não quiser deixar um comentário pode me procurar também no Instagram, é @homerobaco. Fiquem com as notícias da semana. E agora as mais importantes notícias de ciências. O astronauta da Changzhou 15, Fei Junyon, Deng Qiming e Zhang Lu enviaram suas saudações da festa da primavera a partir da Estação Espacial Chinesa Tiangong, em um vídeo lançado pela Agência Espacial Tripulada da China na véspera do Ano Novo, dia 22 de janeiro. No Pará foi descoberta uma nova espécie de tartaruga de água doce, batizada de Perena do Pará. Trata-se de um animal com distribuição restrita a riachos no sudeste do estado, em uma região mais impactada da Amazônia. A descoberta é fruto de um trabalho iniciado em 2008, mas o artigo que descreve a perema do Pará foi publicado somente em dezembro passado. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apontou novos comandos para as duas principais agências federais de pesquisa do país, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento da Pesquisa de Nível Superior, e CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 6 de janeiro de 2023, a CAPES é presidida pelo biólogo Mercedes Bustamante. Já o físico Ricardo Galvão assumiu a chefia do CNPq. Ambos cientistas têm pela frente o desafio de administrar órgão de ciência e pesquisa após anos de desmonte e redução de verba. A dotação inicial do CNPq para o ano é de 1,9 bilhão, da CAPES de 5,5 bilhões. Esse aumento não estava previsto no pacote de orçamento enviado por Bolsonaro ao Congresso em agosto de 2022. O texto original propunha um aumento de 3% no orçamento do CNPq em relação a 2022 e queda de 7% no orçamento da CAPES. Um estudo realizado por sismólogos da Universidade de Pequim mostrou que o núcleo da Terra parou de girar mais rápido do que o próprio planeta, causando surpresa nos próprios pesquisadores, que estudam esse fenômeno desde 1995. O núcleo deve ter passado a acompanhar o movimento natural do globo em algum momento nas últimas décadas, possivelmente em 2009. A nova velocidade pode afetar os campos gravitacionais e magnéticos, podendo alterar a duração média de um dia completo da Terra, além do nível dos mares e da temperatura global. Humanos são capazes de entender outros macacos melhor do que se pensava. Estudo da Universidade de St. Andrew avalia a capacidade das pessoas de interpretar gestos de bonobos e chimpanzés. Pesquisadores descobriram que humanos adultos podem discernir o significado de gestos produzidos por bonobos e chimpanzés, apesar de não necessariamente usarem tais gestos. Em uma pesquisa, os participantes foram alocados aleatoriamente para assistir aos gestos com textos sobre o que os macacos faziam antes dos gestos, como comer ou descansar, ou sem essa informação, e foram solicitados a selecionar o significado correto entre 4 respostas possíveis. Os resultados mostram que os participantes tiveram mais chances de interpretar corretamente os significados dos gestos dos chimpanzés e bonobos, independente de informações contextuais terem sido dadas ou não, com uma taxa média de sucesso de 57%, se as informações fossem dadas, e 52% se não. Já foram descobertos mais de 20 planetas com características semelhantes à Terra, incluindo tamanho e temperatura potencialmente propícios para a vida. Apesar de não serem tão raros, eles não são opção viável para os humanos viverem. As condições para uma eventual colonização estão além das nossas capacidades tecnológicas e seriam mais custosas do que resolver os problemas que temos aqui. Os cientistas buscam por planetas distantes e por vida para entender melhor a nossa existência,
não para planejar um êxodo da Terra. Os autores do artigo científico Não Há Segundo Plano explicam como o planeta em que vivemos evoluiu ao longo de bilhões de anos para conseguir abrigar a vida, incluindo organismos complexos como os seres humanos. O Centro de Ciências Astrológicos do Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou mapas de Marte que revelam detalhes desconhecidos até então. Neste mês, 3 mapas de grande escala incomuns para estudos planetários foram apresentados no site do órgão americano. Neles, é possível ver, com detalhes, o Olympus Mons, o maior vulcão já descoberto no Sistema Solar, além de indícios de um passado aquoso do planeta. Agora as notícias do mundo. A potência do K-pop Blackpink foi o primeiro grupo musical feminino a se apresentar na Arábia Saudita. Embora a performance do Blackpink seja realmente nova, ela reflete o relacionamento de longa data entre Coreia do Sul e Arábia Saudita. Em 2022, os dois países comemoraram 60 anos de relações diplomáticas. À primeira vista, eles podem não ter muito em comum, mas ambos eram aliados próximos dos Estados Unidos em uma luta contra o comunismo global. E seu relacionamento lucrativo floresceu durante a Guerra Fria. Embora muitos estados clientes dos Estados Unidos fossem e continuem sendo repúblicas das bananas, os laços diplomáticos entre a Coreia do Sul e a Arábia Saudita ajudaram a modernizar ambas as nações e colocá-las em seus atuais caminhos de potência média. Por mais de meio século, as empresas coreanas construíram grande parte da infraestrutura da Arábia Saudita, e o petróleo saudita manteve o hipercapitalismo coreano em atividade. Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa produzida a partir de fontes renováveis como energia solar e eólica. Governos e grandes empresas do ramo do petróleo têm apostado nessa matriz energética visando a substituição de combustíveis fósseis nos setores de transporte e indústria, como gasolina e carvão, para opções renováveis nas próximas décadas. A Índia, por exemplo, vai destinar 2,3 bilhões em recursos para a produção, uso e exportação de 5 milhões de toneladas de combustíveis até o final desta década. A transição dos Estados Unidos para veículos elétricos pode exigir 3 vezes mais lítio do que é produzido atualmente para todo o mercado global, causando escassez desnecessária de água, grilagem de terras indígenas e destruição do ecossistema dentro e fora de suas fronteiras, segundo uma nova pesquisa. Ele adverte que, a menos que a dependência dos Estados Unidos de carros nas cidades caia drasticamente, a transição para veículos elétricos movidos a bateria de lítio até 2050 aprofundará as desigualdades ambientais e sociais globais ligadas à mineração e pode até comprometer a meta de aquecimento global de 1,5 graus Celsius. A convite do presidente chinês Xi Jinping, o presidente Serdar Berdimuhamedov foi a Pequim no início de janeiro, ocasião em que foi celebrada a elevação das relações sino-turcmesas do status de parceria estratégica. Na reunião bilateral, Xi e Serdar assinaram um acordo que marca a entrada do país no centro asiático da iniciativa Cinturão e Rota. Palco de intensa disputa geopolítica, o Turcomenistão era o único país da Ásia Central que não tinha aderido à ICR. Em coletiva à imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, além de notar que agora toda a região faz parte da ICR, destacou que em 2023 o projeto chinês completa 10 anos. Os ataques a embarcações de pesca comercial estrangeira e doméstica em águas nigerianas diminuíram nos últimos anos, depois que o governo aumentou a segurança do setor da costa. O número de ataques de piratas a navios caiu de 48 em 2018 para 6 em 2021. O Congresso do Peru aprovou a proposta de reconsideração para adiantar as eleições gerais para 2023. Agora é preciso definir uma data para o pleito e confirmar a decisão em 2 votações. Em meio a um cenário de caos e crescentes episódios de violência policial contra manifestantes, os parlamentares se viram pressionados a desistir da ideia de realizar o processo eleitoral em abril de 2024. Como havia sido estabelecido pelos mesmos órgãos legislativos em dezembro do ano passado. Já a presidente Dina Boluarte disse que não vai renunciar, apesar de ser alvo de investigações preliminares por genocídio.
Já são pelo menos 57 pessoas mortas e mais de 1.600 feridas no contexto dos protestos. 215 ativistas sociais foram assassinados na Colômbia em 2022. O número de assassinatos é o maior desde o Acordo de Paz realizado em 2006 e coincide com locais estrategicamente importantes para grupos do crime organizado envolvidos com tráfico de drogas, garimpo ilegal e contrabando. Desde o Acordo de Paz, cerca de 1.113 líderes sociais foram mortos, segundo dados oficiais. Jean Paul Getty era um magnata americano que fez sua fortuna no setor de petróleo na primeira metade do século XX. Quase 50 anos depois de sua morte, duas de suas netas protagonizam uma disputa judicial por dinheiro com Marlene Son, uma ex-conselheira financeira da família. A batalha na justiça, com processos abertos dos dois lados, serviu para expor ao público de forma praticamente inédita algumas das táticas dos super-ricos para driblar o pagamento de impostos, mostrando como os detentores de grandes fortunas fazem para evitar impostos, muitas vezes testando os limites da sonegação. Cerca de 570 crianças do povo Yanomami foram mortas por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome, vítimas do impacto do garimpo de ouro ilegal em Roraima. Uma equipe do Ministério da Saúde foi enviada à terra indígena Yanomami e levou ao menos 8 crianças para hospitais de Boa Vista, com 4 casos graves de desnutrição e doenças infecciosas. Outras 40 estão em tratamento. Em meio à crise humanitária na terra indígena, o governo exonerou 10 coordenadoras da saúde indígena. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai determinar a abertura de inquérito policial para apurar crimes ambientais e de genocídio na terra indígena Yanomami. A Polícia Federal será responsável pela investigação. A Justiça condenou 3 delegados a pagar R$1 milhão cada por torturas e mortes durante a ditadura. A indenização por danos morais coletivos se refere à morte de 25 pessoas, entre elas o jornalista Vladimir Herzog. Os condenados são Aparecido Laertes Calandra, Davi dos Santos Araújo e Disseu Gravina. Eventos religiosos estão na fatura do cartão corporativo de Bolsonaro. Durante os 4 anos do governo, o ex-presidente gastou pelo menos R$181 mil com hospedagens, fornecimento de alimentação, combustíveis e locação de bens e equipamentos nos mesmos locais e datas das agendas religiosas, como a Marcha para Jesus. Apenas a padaria panificadora O Marizal, no centro de Belém, no Pará, recebeu R$ 18.500 no dia 17 de outubro de 2021, com a encomenda de 712 kits de lanches. O novo comandante do Exército se reuniu com o alto comando da instituição para passar as novas diretrizes aos 16 generais de 4 estrelas que compõem o grupo. O principal tema foi a investigação sobre leniência ou participação de militares da ativa nos atos golpistas de 8 de janeiro. Foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos. Ele é o vândalo filmado quebrando no Palácio do Planalto um relógio do século XVII presenteado a Dom João VI. A Justiça Federal aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra as empresas Vale e Turvisud e mais 16 pessoas físicas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que em 2019 deixou 270 mortos na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. A tragédia completa 4 anos. Ainda sobre a tragédia, a empresa contestou a indenização ao pai adotivo de uma das vítimas. A empresa se recusava a pagar porque o pai, embora tenha criado o jovem desde os 6 meses de idade, não havia formalizado a adoção. Acordo firmado em 2019 entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho determinou que a mineradora pagasse uma indenização por danos morais de 500 mil a familiares das vítimas do rompimento da barragem. O Brasil contabilizou 2.575 trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2022, maior número desde 2013. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 60.251 trabalhadores foram resgatados desde 1995, quando foram criados os grupos especiais de fiscalização móvel.
Minas Gerais foi o estado com mais operações de combate ao trabalho escravo e o maior número de resgatados, 1.070 pessoas. Mais de 80% dos resgatados no país se autodeclaram negros. Sem saneamento básico, as doenças e enchentes são parte da rotina dos moradores de Canal da Vovozinha, comunidade tomada por casebres de taipa no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Já são 2 anos desde que foi sancionado o Marco Legal do Saneamento, mas quase 35 milhões de pessoas ainda vivem em situação similar ao da comunidade recifense. 100 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2022. Os dados integram um dossiê nacional realizado pela Rede Trans Brasil. Os números indicam maior concentração de mortes violentas na região Nordeste, com 43% do total, seguido pela região Sudeste, com 27%. Agora as notícias de Alagoas. Jornadas exaustivas, riscos à saúde e baixa remuneração são um legado da decadência do mercado do fumo de rolo, que teve um boom nos anos 70, e hoje se restringe apenas a agricultores familiares. Enquanto alguns deles se orgulham de ao menos manter a cultura viva, outros lembram dos danos, dívidas e dificuldades de mudar de atividade. Ao fim, muitos são reféns das regras dos seus próprios compradores. Assim como Edécio Lopes, ao menos outras 17 unidades de ensino públicas, divididas entre 13 estaduais e outras 4 do município, foram afetadas com o processo de instabilidade das 35 minas de sal-gema da mineradora Braskem. Além dessas unidades de ensino, dezenas de colégios particulares também tiveram que fechar as portas ou enfrentam dificuldade após a mudança para o novo endereço. Todo esse processo colocou em xeque o futuro e até a vida de ao menos 7.066 estudantes de todos os níveis. De uma hora para outra, tiveram que conviver com inúmeras incertezas, suspensão das aulas presenciais, ainda antes da pandemia de Covid-19. Essa é parte da tragédia que passam os moradores dos bairros afetados pelo escândalo da Braskem em Maceió. A história completa sobre esse assunto você lê no site Olhos Jornalismo. Ainda sobre a Braskem, uma petição cobra posicionamento da Globo e de entidades exigindo a exclusão da empresa como patrocinadora do BBB 23. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União as exonerações de 18 superintendentes da Polícia Federal nos estados e nomeou os substitutos. Entre os novos indicados, há 9 mulheres, enquanto entre os exonerados haviam apenas 2. Apenas do Nordeste serão 4 a ocupar o cargo. O número de mulheres que vão ocupar a PF nos estados pode ser ainda maior, a depender de futuras nomeações. No Nordeste serão comandadas por mulheres as superintendências da Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em Alagoas, sai Juliana de Sá Pereira Gonçalves Pacheco e entra Luciana Paiva Barbosa. Professores e demais servidores contratados da rede pública de ensino foram pegos de surpresa ao saberem que tiveram seus contratos rescindidos pela Secretaria Estadual de Educação, sem aviso prévio. De acordo com os docentes, a categoria foi informada da medida por meio dos diretores escolares. Na época, a diretora do Sindicato dos Professores Contratados da Rede Pública de Alagoas, Michele Borges, relatou que os professores receberam a notícia de que seus contratos serão rescindidos para serem reativados no próximo mês. A artista e professora de dança alagoana Everlane Moraes foi vítima de racismo em um shopping de Maceió. Na ocasião, a vítima foi impedida pelo segurança de sair do local. Além disso, o homem a intimou para averiguar se ela tinha furtado itens do estabelecimento. A artista estava acompanhada de sua filha e se sentiu constrangida com a situação. Ela procurou a polícia e o caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Crimes contra Minorias. Foi sancionada a lei que estabelece a reserva de vagas de 20% para pessoas negras em concursos públicos na administração municipal de Maceió. Essa é mais uma conquista do movimento negro alagoano, que vem ganhando força e espaço nas políticas públicas do município. A intenção era que esse percentual chegasse a 30%, já que os dados do IBGE apontam que essa é a proporção da população negra em Alagoas. Agradecemos a todos que chegaram até aqui
e reafirmamos o pedido para compartilhar essas notícias no grupo de Zap e espalhar pelas suas redes. E comentar com a gente e se inscrever no canal. Até a próxima semana.